Amém. Muito obrigado, minha irmã Rebeca. Eu vou voltar mais vezes, irmão Clóvis. Que igreja acolhedora. Vocês estão de parabéns, irmãos. E a gente entrou em contato com o irmão Clóvis para confirmar o horário do culto. E o irmão Clóvis falou assim, João, começa às 7 horas, mas 6h30 a gente já está aqui orando. Eu falei, Ângela, a gente está dentro. Estou dentro. 6h30 a gente já está orando. É tudo que a gente precisa, né? Então, eu gostaria de primeiro agradecer os irmãos, né? Agradecer ao pastor Gamaliel pelo convite. E vocês têm que deixar o pastor Gamaliel sair mais, viu? Porque o pastor Gamaliel é uma bênção e ele tem que abençoar muita igreja aí na nossa associação, né? Mas gostaria de agradecer o convite e trazer também um abraço afetuoso do pastor Wellington, da Igreja Batista de Nova Canaã. Dizer que é muito bom estar aqui com os irmãos. E teve um irmão lá do trabalho que falou assim, João, você é ministro? Eu falei, irmão, eu não ministro. Eu sou professor de escola dominical. Mas para compartilhar a palavra de Deus, me chamou, eu topo. Eu estava falando com a Ângela, nunca recebi um convite para dizer não. A gente fica temeroso, fica nervoso, um público que a gente não conhece, mas para compartilhar a palavra de Deus, irmãos, a gente tem que estar à disposição, né? E eu espero em Deus que, do mesmo jeito que essa palavra toca o meu coração, que ela possa abençoar a sua vida também, né? Eu vou pedir aos irmãos, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de Romanos, no capítulo 3. Romanos, capítulo 3. E eu quero considerar a partir do versículo 21. Romanos, capítulo 3, versículo 21. E diz assim a palavra de Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. A igreja lê comigo esse versículo 23, bem alto. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Eu gostaria de compartilhar com os amados sobre o tema justificação pela fé. O plano perfeito de Deus para salvar o homem pecador. No início do culto, quando nós estávamos aqui orando, o irmão Clóvis mencionou, pediu que a gente orasse por Israel, pela guerra. E nesse tempo de guerra, a gente ouve muita notícia, e não sei se... Eu gosto muito desse meio militar, me impressiona muito, né? E algumas semanas atrás, a gente viu um ataque da Ucrânia na guerra que ela tem com a Rússia, um ataque com drones que foi planejado há cerca de um ano atrás. Não sei se os irmãos se lembram também de um ataque de Israel contra os líderes do Hezbollah, que teve um planejamento ainda maior, porque eles compraram uma fábrica de pagers, venderam esses pagers para os líderes do Hezbollah, e no momento oportuno eles foram lá e estouraram aqueles pagers. Então, olha o planejamento do homem. Mas eu gostaria de falar do planejamento de Deus. O planejamento de Deus que é desde a fundação do mundo. O planejamento de Deus para salvar o homem pecador.
A carta de Paulo a Romanos, irmãos, é uma carta muito peculiar. Ela é considerada a epístola das epístolas, a carta das cartas. É considerada, John Stott diz que Romanos é o verdadeiro manifesto cristão. E ela tem uma diferença das demais cartas que Paulo escreveu. Porque quando Paulo escreve para os crentes de Roma, ele não está escrevendo para uma igreja para tratar algum problema, ou algum conflito, ou dar alguma orientação que aquela igreja estivesse precisando. Paulo está escrevendo para uma igreja que ele não fundou, ele não visitou. Quando Paulo escreveu Romanos, ele ainda não tinha visitado Roma. Paulo escreve para uma igreja que, em Romanos, ele escreve para uma igreja que também não foi fundada por ele. Então, são diferenças que chamam a nossa atenção. E por que então que ele escreve Romanos? Ele escreve Romanos para compartilhar algum dom espiritual, e porque o coração de Paulo, irmãos, ele ardia de forma missionária. Era um coração genuinamente missionário. E Paulo planejava que os crentes de Roma financiassem, custeassem a viagem de Paulo para os limites do mundo que até então se conhecia, que era a Espanha. Então, Romanos já era uma igreja influente, né? E a influência de Deus, a influência das verdades de Deus trazidas por Romanos, ela marcou e marca a vida da igreja, a história da igreja. E eu poderia dizer vários exemplos aqui, mas eu vou me ater a dois exemplos muito significativos. O primeiro exemplo, Aurélio Agostinho, considerado um dos pais da igreja. Agostinho era filho de Mônica. Mônica, uma cristã devota, orou pela conversão do seu filho durante 30 anos. Né? Às vezes a gente se cansa de orar, né? Aí estava aqui orando meia horinha, né, Clóvis? E aí, 30 anos, Mônica orando pela vida de Agostinho. E Agostinho, quando jovem, ele não era muito diferente dos jovens, de alguns jovens da nossa geração. Ele levava uma vida hedonista, uma vida na busca do prazer pelo prazer. Atribui-se a Agostinho uma oração em que ele dizia assim, ó: Senhor, conceda-me castidade e continência, mas não ainda. Atribui-se a ele, ou seja, ele gostava dessa vida. E conta-se que Agostinho estava na casa, uma tarde estava na casa de alguns amigos, e ele escuta uma voz que dizia: tome lê, tome lê, tome lê. E ele sentiu que ele deveria ler a Bíblia naquele momento. E aí ele se depara com Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14. Vamos ler? Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14. Quando a palavra de Deus diz assim: vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúme, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Quando Agostinho entra em contato com esse texto, os olhos dele se abrem. Ele tem a sua vida efetivamente transformada. E Agostinho vai influenciar tantos outros, dentre eles Calvino e Lutero, reformadores. E eu vou pegar também um exemplo de Lutero. Lutero, ele era estudante de direito, era o desejo do seu pai que ele fosse advogado. E certa vez ele voltava de uma visita que fazia aos seus pais, e ele se depara com uma tempestade severa. Alguém aqui já se deparou, já teve cara a cara com a morte? Lutero, foi assim que Lutero se sentiu. Porque quando ele estava nessa tempestade, estava caindo um raio e tudo mais, um raio caiu próximo a ele, e ele, agora é minha hora, chegou a minha vez, agora não tem mais jeito. E aí Lutero, naquela visão, na iminência de morte, na perspectiva dele, ele clama a Santa Ana, de quem ele era devoto, e dizia: ó, me salva, se você me salvar, eu vou virar monge. E Lutero sobreviveu, e entrou para a ordem, para o mosteiro, virou monge. Só que Lutero, ele tinha uma vida marcada pela angústia. Era uma pessoa profundamente angustiada. Uma pessoa
aflita, uma pessoa que não se considerava justo o suficiente para alcançar o favor divino. Conta-se que Lutero, ele utilizava todos os expedientes do catolicismo na vã expectativa de alcançar o favor de Deus. Diz que ele flagelava o seu corpo constantemente, como forma de expiação. E essa pessoa aflita, John Stott diz que ele recorreu a todos os recursos da sua época na tentativa de amenizar a angústia de um espírito alienado de Deus. Mas o sofrimento, a angústia, a culpa de Lutero, ela vai embora quando ele se depara com Romanos, capítulo 1, versículo 17. Quando a palavra de Deus diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Lutero, então, tem a sua vida transformada, e em outubro de 1517, ele fixava lá nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses e deflagrava a reforma protestante. E eu não sei, meu irmão, esses exemplos eles são muito significativos e, por mais que eles sejam exemplos, eles também reforçam uma das principais mensagens de Romanos, que nós lemos: todos são pecadores e todos precisam de salvação. De um lado, nós temos vamos dizer assim, um típico pecador, alguém que não se importa com Deus, vive a sua vida ao seu bel prazer, do jeito que acha que é correto. Do outro, temos alguém obcecado, marcado pela culpa, pela angústia, talvez conhecedor de sua condição perante Deus, mas sem saber o que fazer para alcançar a salvação. Tanto um quanto o outro, todos são carecedores da salvação por meio de Cristo Jesus. E eu não sei, meu amado, como é que essa mensagem te encontra hoje. Eu não sei se, como Agostinho, se você vive uma vida daquele estilo, deixa a vida me levar. Se você vive uma vida entregue aos prazeres da carne. E abrindo um parênteses, é só você sair aqui, você vai encontrar todo tipo de oferta para você satisfazer os prazeres. Nós vivemos o tempo do hedonismo. Esse tempo pós-moderno é um tempo marcado pelo hedonismo. As pessoas só se procuram com prazer. No mundo dos negócios, sabe como eles chamam isso? É a experiência. É a experiência. Nós temos que trabalhar a experiência. Então, o que vale é a sua experiência. É o prazer que você tem. As suas vontades. Viva como você quiser. O mundo diz assim: viva como você quer. Viva a sua vida. Seja feliz. Essa é a mensagem do mundo. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão nessa condição. Talvez, de tanto viver nessa condição, ache que já chegou em um ponto que não tem mais retorno. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, a palavra de Deus, o Evangelho, é o retorno de volta para Deus. É o poder para a salvação de todo aquele que crê. Talvez também eu esteja falando aqui para pessoas, a exemplo de Lutero, angustiadas, aflitas. Nós também vivemos um tempo marcado pela aflição. Um tempo marcado por uma busca do homem, da sociedade, uma busca que ele não consegue, um vazio que ele não consegue preencher. Um vazio existencial, um vazio de propósito, um vazio de sentido. Uma sociedade que apresenta para a gente um sorriso plastificado, mas adoecida por dentro. Eu estou falando isso, quantos vocês não conhecem que vive essa angústia na pele? Talvez eu esteja falando para pessoas assim também. E para tantas essas pessoas eu também digo: o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Com certeza eu estou falando para pessoas que já foram justificadas pelo Senhor, já foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Pessoas que já gozam da esperança do retorno do nosso Senhor. E para essas pessoas que eu estou falando aqui hoje, nós, como igreja, devemos levar essa mensagem aos 4 cantos dessa cidade, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, para que as pessoas, fazer como Paulo fez aqui, quando escreveu essa carta para os crentes de Roma.
proclamar essas verdades em cada oportunidade que a gente tiver. Esse texto que nós lemos aqui, do versículo 21 ao 31, se eu disse que Romanos é essa carta tão influente na vida da igreja, tão marcante na vida da igreja, essa parte aqui que nós lemos, esses 10 versículos que nós lemos, eles são o centro da carta de Romanos, né? William MacDonald diz que essa passagem é o cerne do livro de Romanos. E nessa passagem aqui, Paulo se propõe a dar uma única resposta. Como pode, de acordo com o Evangelho, pecadores ímpios serem justificados por um Deus santo? Como compatibilizar a santidade e a justiça de Deus com a salvação? E nos capítulos anteriores, irmãos, Paulo investiu tempo para demonstrar que todos nós somos carecedores da salvação. Todos nós nos encontramos no mesmo barco. Todos nós somos pecadores. A lei, e quando eu falo a lei, eu estou me referindo aos 10 mandamentos, ela exige que, para ser salvo, que alguém ame a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Não é assim? Está lá em Mateus, capítulos 22 e 37, quando, para atestar a Jesus, os judeus chegaram e falaram assim: Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus diz: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, de toda a força, e ao seu próximo como a ti mesmo. Só que, meus amados, nós, seres humanos, nós somos incapazes de atingir esse padrão. O padrão de Deus, e não poderia deixar de ser diferente, o padrão de Deus é extremamente elevado. E com as nossas próprias forças, nós somos absolutamente incapazes. Nós não temos condição de atingir esse padrão. E uma vez que nós não temos condição de atingir esse padrão, nós estamos automaticamente excluídos do reino de Deus. E para que serve a lei então, irmãos? A lei é como se fosse um moderno e eficiente aparelho de ultrassom. Alguém já fez ultrassom aqui? Eu nunca fiz. Ultrassom não, ressonância, que é mais robusto ainda, né? A pessoa entra ali e aquela máquina, geralmente são máquinas importadas, ela passa um tempo ali e ela diagnostica: ó, o problema está aqui, a enfermidade está aqui. Só que a ressonância magnética, o que ela pode fazer por você é precisar onde está o problema. É assim a lei. A lei diz: todos pecaram e são merecedores, e carecem da glória de Deus. A lei diz: a alma que pecar, essa morrerá. A lei, ela não resolve o problema do homem. Ela só aponta o defeito. É que nem a máquina de ressonância. Ela apronta a enfermidade. Mas aí você precisa entrar com o médico, com o tratamento. Então, todos nós somos culpados. Eu gostaria de lembrar também, irmãos, 2 conversões que estão na Bíblia, que também são muito significativas. As conversões de Paulo e de Cornélio. Estão lá no livro de Atos. Paulo, os irmãos vão lembrar. Paulo era aquele que, no início, perseguia a igreja do Senhor, perseguia os crentes, pegava autorização, ia onde os crentes estavam reunidos, prendia, e a Bíblia diz que Paulo consentiu na morte de Estevão. Se a gente olhar assim de longe, não, esse homem não tem salvação para ele. Esse homem está perdido, né? Esse homem é um malfeitor. Mas Paulo se converteu. Lá na estrada para Damasco, diz que ele teve um encontro com Jesus. Depois nós temos também, no livro de Atos, Lucas traz para a gente a conversão de Cornélio. Ao contrário de Paulo, Cornélio tinha todos os predicados, irmãos, de uma boa pessoa. Cornélio era centurião romano, era uma pessoa de patente, uma pessoa de destaque. Cornélio era um homem piedoso, ele praticava, ele dava esmola, ele ajudava os pobres. Cornélio, ele era um bom pai de família, está lá no texto. Cornélio também, ele era um bom chefe. Quer conhecer alguém? Dê poder. Cornélio tinha poder. Ele era centurião, ele tinha uma porção de homens sob seu comando. E quando Cornélio manda o soldado ir buscar Pedro, o relatório que o
soldado dá para Pedro que ele era um bom chefe. Ele era um bom comandante. Ele era um homem honesto. Era um homem bom. Cornélio era um homem bom. Mas Cornélio não era salvo. Cornélio, irmãos, até mesmo era um homem de oração. Lá em Atos registra que o Cornélio orava. Pedia a Deus, intercedia a Deus, mas Cornélio não era salvo. Foi preciso que Deus, numa visão, desse uma visão a Pedro. Foi preciso que Cornélio mandasse os soldados ir lá falar com Pedro. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro diz assim: você mandou me chamar, o que é que você quer comigo? E Cornélio diz assim: Deus me falou que era para te chamar. E aí Pedro começa a falar do Evangelho. E aí, depois de conhecer a Deus, Cornélio, então, se converte. Ele e a sua casa. Todos precisam de salvação. Até aqueles que se acham bons. Até aqueles que aos nossos olhos são bons. Cornélio era um homem bom. Mas Cornélio precisava também encontrar a salvação. E aí, nos capítulos anteriores, Paulo vai dizer que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, aqueles que não conheciam o Evangelho, eles eram culpados. Eles também eram culpados. Eles eram culpados. Ah, mas João, mas ele não conhecia o Evangelho, ele não conhecia esse Deus que você está falando. Mas Paulo vai dizer que Deus, os atributos invisíveis de Deus, são conhecidos, são passíveis de conhecimento pelas coisas que Deus criou. E as pessoas desprezam a criação de Deus, se voltam para os seus próprios conhecimentos e se voltam para a idolatria. Vamos ler, irmãos, capítulo 1, versículo 18 a 23, aí de Romanos. E diz assim, ó: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Ou seja, o homem cria o seu próprio conhecimento, cria suas próprias teorias, anula Deus. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens, corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Então, Paulo vai dizer, ó, aquele que não é judeu, aquele que não conhece o Evangelho, precisa ser salvo. Ele é culpado. Ele é culpado. A justiça de Deus requer que ele morra, porque ele é culpado. Mas da mesma sorte, Paulo se volta para os judeus e para os falsos moralistas e diz assim: você que é guardião da lei, você que se acha justo, você que condena toda depravação, toda imoralidade, todas as práticas abomináveis que os gentios fazem, você condena no público, mas você pratica em particular, você também é culpado. Você também é culpado. E ele vai dizer, ó, não existe diferença entre ser judeu e ser gentio. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que a gente aprende, irmãos? Primeiro, a justificação, esse plano maravilhoso e poderoso de Deus para salvar o homem pecador, a justificação é um ato exclusivo de Deus. Versículo 21. Mas agora, sem lei, capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. É um ato divino. Não é um processo. Uma vez justificado, justificado para sempre. Aquele ato não precisa estar se repetindo. E a justificação, irmãos, é um ato de Deus que torna justo alguém que é injusto.
alguém que é culpado. Como ato declaratório, eu falei que ele não precisa ser repetido. E na justificação, a justificação, irmão, não é perdão. A justificação, Deus não olha para o pecador e diz assim, não, você pecou? Eu vou lhe desculpar. Como as criancinhas fazem, né? As crianças, quando estão na escola, estão lá, brigam, daqui a pouco estão reconciliadas. Não. A justificação não é isso. Na justificação, o preço do pecado é pago. Não fomos nós que pagamos, mas o preço do pecado é pago. O que é que diz a lei? A alma que pecar, essa morrerá. Precisou ter morte. Não foi a minha, foi de Jesus Cristo. Mas precisou ter morte. Precisou ter derramamento de sangue. Pelo nosso substituto perfeito, Jesus Cristo. Outra coisa que nós aprendemos, irmãos, é que a iniciativa da justificação é do próprio Deus. Você saiu de sua casa hoje, se arrumou, veio para cá. Não foi você que veio buscar Deus. Não foi você que procurou a Deus. É Deus que desde o início providenciou para que você estivesse aqui. Eu me lembro do meu avô João. Ele já é falecido. E quando ele era criança, ele tinha um violão. Ele dizia que tocava o violão, né? Ele dava umas batidas no violão que minha tia deu para ele. E ele cantava. E todas as vezes que tinha culto lá na casa do meu avô, ele sempre gostava de mencionar esse versículo. Que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Meu avô sempre repetiu esse versículo. Eu achava tão interessante. Meu avô, uma pessoa que não tinha estudo, mas ele ia no cerne das questões do Evangelho. Né? Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Esse plano de Deus, desde os primeiros momentos da queda, Deus já tinha providenciado a solução para esse problema do pecado do homem. Então, Deus planejou antes da lei. Né? Por isso que o versículo 21 diz assim, agora sem lei. A justiça de Deus é antes da lei. Antes dos mandamentos. Deus já tinha providenciado. O versículo 24 também diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Versículo 25. A quem Deus propôs. Quem propôs foi Deus. Foi Deus que veio atrás do homem. É Deus que nos resgatou. Nós não temos essa capacidade de nos achegarmos a Deus. E aí, John Stott usa até uma expressão, um termo, um dos seus livros, ele diz assim que Jesus Cristo é o cão de caça do céu. Não sei quem gosta de caçar aqui, mas diz que para uma boa caça você tem que ter uma boa arma e um bom cachorro. Né? Uma boa arma e um bom cachorro. E o cachorro vai lá atrás do que você está caçando, né? E captura lá para você. Então, Jesus Cristo é esse cão de caça do céu. Aquele que vive em busca do homem. Né? E isso é tão maravilhoso, irmãos, porque a nossa religiosidade ela não nos salva. Vir à igreja todos os dias, ser um dizimista fiel, ser um bom pai de família, ser um bom chefe, ser um bom empregado, não serve de nada. Para a salvação, não serve de nada. Você pode ter até uma boa vida aqui. Você pode colher até os bons frutos dessa sua vida piedosa aqui. Mas, diante de Deus, você é tão culpado quanto aquele que, em vez de estar trabalhando, está se embriagando, está se drogando, você é tão culpado quanto. Seguramente ele deve ter uma vida mais miserável que a sua. Mas você, diante de Deus, é tão culpado quanto. Isso é angustiante. Isso é desesperador se não houvesse Jesus. Já pensou? Elon Musk, com seus bilhões e bilhões de dólares, diante de tribunal de Deus, não tem nada que você possa fazer, Elon Musk, para você alcançar a salvação. É desesperador. Não tem meios. É como se você... irmãos, às vezes a gente se depara com uma doença. Não sei se já teve alguém na sua família assim, com uma doença muito grave, e você tem todos os recursos, e o médico diz para você, olha, não adianta nada. Você pode vir para o melhor hospital, os melhores hospitais do mundo, com todo o seu dinheiro, não tem mais solução. Eu me lembrei daquele cantor famoso, foi numa época dessa, assim, da Copa do Mundo, estava tendo Copa do Mundo,
Leandro, fazia a dupla com aquele cantor Leonardo. Rico, estava se tratando de um câncer nos Estados Unidos. E ele buscou todos os meios, mas não teve solução. Bem assim, irmãos, é um homem diante de Deus. Não tem nada que o homem possa fazer para alcançar o favor divino. O que Lutero fazia lá, aquela autoflagelação, nada. Como eu disse, seria desesperador se não houvesse Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, veja como isso é libertador. Porque nós adoramos e cultuamos um Deus que não precisa receber sacrifício nenhum da gente. Deus não quer sacrifício nenhum da gente, não, irmãos. Deus não precisa, melhor dizendo, Deus não precisa de nenhum sacrifício da gente. Porque não tem nada que você possa dar a Deus que possa satisfazê-lo, que possa aplacar a sua culpa. Nada, 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 nada. Por isso, nós somos livres para adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pela pessoa que Ele é, pela obra que Ele já fez. Porque nada que a gente tem satisfaz a Deus. Porque diante de Deus, tudo que a gente tem é nada. E isso iguala a todos nós. Iguala a todos nós. Porque se é aquele religioso não tem nada que agrada a Deus, aquele que está lá fora também, a salvação está tão disponível para ele quanto para mim. Isso é libertador. Terceiro, irmãos, a justificação é tão universal quanto a sua necessidade. O versículo 22 é assim, ó. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Para todos e sobre todos os que creem. A justificação, ela é oferecida irrestritamente a todos. E aqui, irmãos, nós como igreja temos uma tarefa muito importante, que é anunciar. Anunciar para quem está lá fora, anunciar para quem está perdido, anunciar para os que estão angustiados. A salvação, meu amado, está disponível para você. Né? Isso é tarefa nossa. Só que ela só vai operar os seus efeitos para aqueles que creem. Ela é gratuita. Você não precisa dar nada em troca. Mas ela só é efetiva para aqueles que creem. Outra coisa, irmãos. Quarta observação. A justificação é maior que o perdão. É uma coisa, é um favor de Deus bem superior ao perdão. E aqui eu vou usar um exemplo, porque o perdão, ele tem a ver com um conceito negativo. E o versículo 24 diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção. Redenção é resgate. Vamos imaginar que, como essas histórias que a gente escuta aí na internet, vamos empreender. Vou empreender. Aí eu tenho um carro, tenho uma casa, eu vou vender meu carro, vou vender minha casa, eu tenho umas joias, vou vender também, estou montando um negócio, vou empreender. E aí, precisei de mais algum dinheiro, fui no banco lá, fiz um empréstimo. Peguei um empréstimo, e aí botei no negócio, vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, o negócio não dá certo. 4 anos, 5 anos, ainda está ruim. Eu puxo o extrato do banco, está lá, estou devendo um empréstimo. O banco está na minha porta cobrando. Estou sem casa, estou sem carro, estou com a conta negativa, os cheques voltando. Meu Deus do céu, que aflição. E aí, eu encontro um investidor. Um investidor que chega para mim e diz assim, qual é sua dívida? A minha dívida, 300 mil. 300 mil negativo. Ele chega lá e deposita 300 mil reais. Isso é perdão. Só que você continua quebrado. Você não tem casa, você não tem carro, você vendeu tudo, botou tudo que tinha, investiu tempo, dinheiro, tudo, jogou tudo na empresa. Mas você diz assim, esse negócio aqui que eu tenho, ele é rentável. Eu comecei mal, mas... Aí o investidor diz assim, ó, sua dívida no banco está quitada. Botei lá os 300 mil que você estava devendo. E estou colocando aqui mais $500 mil para você aplicar no seu negócio. Esse é Jesus Cristo. Provisão ilimitada. Acabou os 500 mil, toma aqui mais 500 mil. Jesus Cristo, Deus através de Jesus Cristo é esse investidor na nossa vida, irmãos.
Então, eu gostaria de ler aqui a explicação que William MacDonald dá, quando ele diz assim: a esse respeito, ou seja, de que justificação é maior que o perdão, permita-me fazer essa explicação. Uma definição comum de justificado é como se nunca houvesse pecado. Trata-se, porém, de uma descrição incompleta, pois quando Deus justifica o pecador que crê, não apenas o absolve da culpa, mas também o reveste com a justiça divina, e desse modo torna-o perfeitamente apto para o céu. A justificação vai além da absolvição e consiste em aprovação. Vai além do perdão e consiste em promoção. Na absolvição, a pessoa apenas é liberada de uma acusação. Na justificação, uma justiça positiva lhes é imputada. É como se você saísse daqui como denunciado pelo Ministério Público por um crime, chegasse na frente do juiz e recebesse não só uma sentença absolutória, uma sentença de absolvição, essa acusação que estão fazendo contra você, não é válida. E você saísse para comemorar com o juiz numa churrascaria. Olha que beleza. É isso que Deus faz com a gente, irmãos. É isso que Deus faz com o homem pecador. A justificação, portanto, é maior que o perdão. É por isso que nós, justificados por Deus, podemos conjugar 2 versículos. O primeiro que está em Romanos, capítulo 8, versículo 1, quando diz: nenhuma condenação há, a igreja? Podemos falar mais forte. Nenhuma condenação há para os que estão escritos. Nós falamos isso, mas nós também nos conjugamos com o versículo que está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 34, quando nós vamos ouvir o Senhor falando para a gente: vinde, benditos do meu Pai. Esse vinde, benditos do meu Pai, para entrar no reino que lhes está preparado desde a fundação dos séculos. Então nós podemos, irmãos, gozar desses 2 privilégios. Nenhuma condenação há e vivemos na expectativa do vinde, benditos de meu Pai. Então a justificação, ela é maior do que o perdão. Quinto lugar, irmãos, o fundamento da justificação é Jesus Cristo e a sua cruz. O versículo 25 do capítulo 3 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O texto faz referência à propiciação. Propiciação, o ato da propiciação, o propiciatório, era a tampa da Arca da Aliança. E os irmãos vão se lembrar que uma vez por ano, e somente uma vez por ano, o sumo sacerdote, e somente o sumo sacerdote, ele podia entrar no Santo dos Santos. Era um lugar no templo que era separado por uma cortina densa, uma cortina grossa, e uma vez por ano, e só uma vez por ano, numa ocasião muitíssimo especial, era autorizado o sumo sacerdote, e só ele poderia entrar lá. Ele ia lá, fazia a expiação pelos seus próprios pecados e pelos pecados de todo o povo. Ele entrava lá, irmãos, amarrado com a corda. Porque se naquele dia que ele entrasse lá, ele morresse, tivesse qualquer problema, ninguém podia entrar. Só ele era autorizado a entrar. E aí, se tivesse qualquer problema, puxava ele com a corda. E naquele dia, o sumo sacerdote imolava um animal inocente, na recordação de que a alma que pecar, esta morrerá. E naquele momento, aquele animal simbolizava a morte. E o sangue daquele animal escorria pelo propiciatório. Dentro da Arca da Aliança havia as tábuas da lei, os 10 mandamentos. É como se a justiça de Deus absorvesse aquele sangue e considerasse, então, aqueles pecados quitados. Então, o texto faz referência a essa condição. Então, o fundamento da propiciação é Jesus Cristo. E o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo, ele é a um só tempo
o sacerdote, o ofertante e a oferta perfeita. É por isso que nós dissemos, irmãos, que a justificação ela não se repete. Como um ato de Deus, já está consumado. Porque Cristo não vai morrer de novo pelos nossos pecados. Ele já fez isso e de uma forma definitiva e eficaz. Não precisa mais o sumo sacerdote ir lá todo ano fazer expiação, porque Jesus Cristo já fez isso por nós. Em sexto lugar, irmãos, um instrumento da justificação é a fé. E de todos os versículos que nós lemos, fala sobre isso, irmãos. Versículo 22, justiça de Deus mediante a fé. Versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé. Versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. A fé. A fé é um instrumento da justificação. Ela não é o meio, ela não é o fim. Nós não somos justificados por causa da fé. Nós somos justificados mediante a fé. E não há nenhum mérito em a gente ter fé. Não há nenhum mérito nisso. Porque a Bíblia diz que o diabo crê e estremece, não é assim? Não é assim que está na Bíblia? O diabo crê e estremece. Não há nenhum mérito naquele que crê. O mérito é em quem se crê. É Jesus Cristo. Nele é que reside de fato, a nossa justificação. Deus justifica aquele que crê, não por causa do valor da sua crença, mas pelo valor daquele em quem se crê. Né? A justificação, irmãos, sétimo lugar, a justificação põe o homem em seu devido lugar. E aí o versículo, para concluir, o versículo 27, até o versículo 31, diz assim, ó, onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A justificação pela fé, irmãos, ela humilha os pecadores e exclui a vanglória. Ninguém pode chegar diante de Deus com o nariz empinado. Ele humilha os pecadores. Quando, diante de Deus, todos são culpados. A justificação pela fé, ela une os crentes e exclui a discriminação. Naquela época de Paulo havia muita discriminação, porque mesmo os judeus que tinham se tornado cristãos, eles se achavam melhores que os cristãos que não eram judeus. Não sei se deu para os irmãos entenderem. Os judeus que tinham se tornado cristãos se achavam melhores, superiores aos cristãos que não eram judeus. Porque eles tinham a lei, porque eles eram circuncidados. E isso é tão forte que em dado momento você vai encontrar Pedro e Paulo meio que brigando, né? Meio que brigando por isso, e precisou Paulo escrever a Pedro e dar uma dura em Pedro. Dizer, olha, você está fazendo discriminação, você está sentando, quando tem um lugar, uma reunião com os crentes, você só quer sentar com os que são judeus. Não. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então a justificação, irmãos, não tem crente melhor do que o outro. Você que ora todos os dias, medita na palavra de Deus todos os dias, você que é um bom dizimista, você que auxilia o seu pastor, você que é solução, não é problema, parabéns, meu irmão, continue assim. Mas você é tão justificado quanto aquele irmão que ora uma vez na semana, aquele irmão que tem dificuldade, às vezes, de vir para os cultos, aquele irmão que, mesmo sendo fiel, às vezes falha na devolução dos dízimos.
ele é tão justificado quanto você, irmãos. Porque não é nada do que a gente faz que nos justifica. É Deus quem nos justifica. E a justificação, ela confirma a lei. A justificação, ela não anula nada do que está na lei. Ela aperfeiçoa a lei. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos cumprir a lei. Nós precisamos dessa obra poderosa de Jesus Cristo, para nos tornarmos justos diante de Deus, aceitáveis diante de Deus, para que a gente possa ter um relacionamento com Deus, para que a gente volte a ser amigo de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa preencher o nosso coração com essas verdades, que nós possamos ter coragem de proclamá-las onde quer que nós passarmos. Que Ele nos abençoe.